Vamos lá, primeira aula da lista de preposições. Fechou? Preposição é uma classe invariável, certo? A preposição ela liga palavra e liga orações. A preposição funciona como um conectivo, como elemento de coesão. A preposição ela pode indicar somente sentido, e aí eu chamo de preposição nocional. Ou pode estar ali por uma exigência do verbo ou do nome, e aí a preposição ela é relacional. Então, se indicar apenas sentido, nocional. Se for uma exigência do verbo ou nome, relacional. Preposições essenciais da língua portuguesa: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, traz. Beleza? Então, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, traz. Fechou? Primeira questão. A gente tem a preposição por destacada aí. Assinale a alternativa em que a expressão destacada apresenta o mesmo sentido que em. Pode acabar levando a bronca que cabia aos anteriores, justamente por contrariar experiências e expectativas. Beleza? Aí ele quer uma que apresenta o mesmo sentido. Gente, geralmente a preposição por, ela indica causa. Beleza? Indica causa, geralmente. E assim, mais uma coisa. Cuidado que pela é por mais a e pelo é por mais o. Então vale ressaltar isso aí também, né? Então bora lá. Uma ferramenta recém-adquirida pela humanidade. A humanidade adquiriu uma ferramenta. Ó. A humanidade adquiriu uma ferramenta. Perceba que pela humanidade está praticando ação. É o causador da passividade. Aí a gente dá passiva. Não indica causa. B. O outro nos invade tentando ultrapassar por onde? Pela poética. Nossa obsessão pelo sentido. Pela poética é o meio, né? Que está tentando ultrapassar, então aí não indica a causa. Capturados por excessivas promessas da ciência. Quem foi que capturou? Excessivas promessas da ciência. Então também dá a ideia de causador da passividade. Delta, que é o nosso gabarito. Nunca estamos verdadeiramente acompanhados pela impossibilidade estrutural de compartilhar experiência. Perceba, nunca estamos verdadeiramente acompanhados. Por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Pela impossibilidade estrutural de compartilhar experiência. O que eu acabei de destacar, pessoal, indica uma causa. E é introduzido pela conjunção por, na sua forma de pela, que é por mais a. Safo? Próxima questão. Questão 2. A quantidade de mão de obra, perceba a quantidade de quê? De mão de obra. De mão de obra, pessoal, está qualificando a quantidade, porque poderia ser quantidade de feijão, quantidade de alunos, quantidade de policiais, mas é quantidade de quê, meu dengo? Quantidade de mão de obra. De mão de obra está especificando o substantivo quantidade. Logo, não pode ser uma locução adverbial, pode ser uma locução adjetiva. E outra, a mão de obra, ela possui uma quantidade? Possui. Se o termo indica posse, ó, é um adjunto adnominal. Beleza? Mão de obra possui quantidade. Disponível em sua qualificação média. O estoque de capital é o estoque de sapato? Não. É o estoque de sandália? Não. É o estoque de quê? De capital físico. O capital físico possui um estoque? Possui. Então se indica posse também. Outro adjunto adnominal. Logo, o gabarito, letra C. Prof, o que é uma locução adjetiva? Amor de mãe. Oxe, como assim isso? Amor de mãe é o melhor. Pessoal, amor é um substantivo. Substantivo. De é preposição, mais substantivo mãe. Toda vez que eu tiver uma preposição mais substantivo, pode ser uma locução adjetiva. Por que nesse caso a locução adjetiva? Porque eu estou especificando o tipo de amor. É amor de quem? Amor de mãe. Em alguns casos eu consigo até trocar amor materno, uma locução adjetiva, por um adjetivo. Mas o que é uma locução adjetiva? É quando eu junto uma preposição mais um substantivo. Se tiver relação com substantivo, é locução adjetiva. Se tiver relação com verbo adjetivo ou próprio advérbio, locução adverbial. O Wilson tremeu de medo. De medo é a causa. Ó, locução adverbial. Está relacionado ao verbo tremeu. Tremeu de quê? De medo. Mas como aqui tem relação com o nome, é locução adjetiva. Então a diferença aí, a preposição, ela introduz a locução adjetiva e a locução adverbial. Qual é a diferença?
Locução adjetiva tem relação com o nome. Locução adverbial tem relação com o verbo adjetivo próprio, advérbio. Beleza? Assinale a alternativa que analisa corretamente o excerto apresentado. Questão 3. A degradação na Terra a degradação da Terra pode afetar de modo importante a capacidade de... Se é capacidade de ou capacidade para. Então, realmente, eu posso substituir o de pelo para sem problema nenhum. E o gabarito é letra A. Wilson, por que não as outras alternativas? Vamos lá? B. O verbo aumentar apresenta a mesma regência em aumentaram que as terras degradadas. Onde no planeta? Perceba que esse no planeta é adjunto adverbial de lugar, mas ele pede a preposição em. Porque aumentou alguma coisa em algum lugar. Beleza? Então ele rege um complemento sem preposição e rege um adjunto adverbial com a preposição em. E no segundo caso, a degradação da terra pode aumentar a fome. Só tem a fome. Então só tem um complemento aí. Beleza? Então não tem a mesma regência. Porque o que é regência é a relação entre o termo regente e o termo regido. Entre o termo regido e o termo regente, entre o termo regente e o termo regido, existirá uma preposição. As preposições mais usadas em regência são a, em, de, com e para. Beleza? Falou de regência, a gente verifica o uso da preposição. Fechou? Letra D. D não. É C. Aumentar as terras degradadas no planeta. Aumentar o que? As terras. Onde no planeta. Beleza. O verbo destacado é transitivo direto. Certo. Com sujeito indeterminado. Sinalizado pela flexão da terceira pessoa no plural. Pessoal, em outras bancas, a gente diria, como eu acabei de falar na letra B, que as terras degradadas é objeto direto. Todo mundo sabe disso. E no planeta seria adjunto adverbial, mas essa banca considerou como bitransitivo, né? Aumentaram o que? As terras. Aumentaram em que? No planeta. Aumentaram as terras degradadas. Em que? No planeta. Eu discordo desse comportamento, mas tem gramático que concorda com essa ideia. Exemplo do FCC também, que considera dessa forma. Beleza? E aí a gente vai percebendo o perfil da banca nas questões. Vamos ver a letra D. O verbo destacado em esse resultado indica que áreas antes produtivas foram afetadas. Quem indica alguma coisa, verbo transitivo direto. Indica o quê? Que áreas antes produtivas foram afetadas, objeto direto. Apresenta a mesma agência, poderia indicar-lhe um bom hotel. Poderia indicar o quê? Um bom hotel a quem? A ele. Aqui é bitransitivo. Um bom hotel é objeto direto. E o li, a gente sabe que não pode ser objeto direto, só pode ser objeto indireto. A perda de biomassa e de matéria orgânica. As preposições destacadas poderiam ser substituídas por em. Não, se é perda de alguma coisa e não em alguma coisa. Cuidado. Isso é o perfil do Instituto OCP. Questão 4. Sobre o item destacado em... Pessoal, a preposição por geralmente indica a causa. Segunda questão que a gente vai ver nessa percepção. Por ser uma espécie de marca. Vamos lá no terceiro parágrafo. A sociedade alcança melhorias substanciais no padrão de vida das pessoas. O crescimento econômico, por ser uma espécie de marca que simboliza esse progresso, tornou-se obsessão. Tornar-se obsessão, maior parte das políticas governamentais é consequência. E qual a causa disso? Por ser uma espécie de marca que simboliza esse progresso é a causa. E toda causa tem consequência. Então, por, ele introduz uma causa gabarito letra D de dengo. Prof, por que não é A? Trata-se de um verbo com sentido similar a colocar. Eu vou pôr o piloto sobre a mesa. Acento diferencial. Pôr com acento, verbo. Vocês têm que colocar. Pôr sem acento, preposição. O Wilson, eu te vi na rua, eu ando por ali. Por ali, ó. Aí tá indicando o lugar, né? Bora lá. Analise as expressões em destaque nos trechos a seguir e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. A única diferença é que na última a pessoa consegue dominar suas próprias emoções. A fim de quê? Com que finalidade? Cuidado. Já eliminando aí a letra A. O afim separado é finalidade, tá certo aí.
E o afim junto, semelhança, igualdade. Nós temos planos afins, né? Nós temos planos iguais, semelhantes. Nós ensinamos matérias afins, matérias semelhantes. Esse a fim de, o a é preposição, gente. Beleza? Porque fim é um substantivo masculino. E no segundo exemplo, saberemos reagir a situações. Quem reage, reage a alguma coisa. Aí também é uma preposição. Por que se é uma preposição? Porque o substantivo que vem depois está no plural. Se fosse artigo, eu teria que concordar. Seria a situações. Para comprovar se tem artigo. E se tivesse artigo, já teria crase. Né? Assim, do jeito que está, não pode ter crase. Porque a palavra, o a no singular aqui e a palavra no plural, a palavra que vem depois, crase nem a pau. Porque faltou artigo. Só tem a preposição. O gabarito da questão 5, senhoras e senhores, é a letra E. A fim de poderia ser substituído por para. Toda a expressão a fim de indica a finalidade. Gabarito E. Fechou? Primeiro tópico primeiro bloco da aula aí no padrão. Vamos revisar, vamos para cima. E detalhe, vocês vão perceber. Vocês fizeram essas primeiras 5 questões aí. Coisa é quando você for passando aí, né, para sexta, sétima, oitava, 11ª, 12ª, as coisas vão se repetindo. A gente está conhecendo o perfil da banca. Quando você pegar o curso de resolução de prova, você vai ficar craque. Valeu, tamo junto.